Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje nós estamos indo para a nossa quinta aula. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os aspectos psicológicos da relação do enfermeiro com o paciente, seus familiares, e os aspectos psicoemocionais do trabalho em enfermagem. A relação entre o profissional da saúde e a família, o paciente, do ponto de vista psicológico, é muito complexa, né? Muitas vezes esses pacientes eles têm uma expectativa muito grande, né, dos profissionais da saúde, eles colocam toda a esperança deles, às vezes, né, nos profissionais. Então a gente precisa também entender esse lado, né, que às vezes eles vão colocar no profissional da saúde um desejo de cura, um desejo de algo que não vai acontecer, né? E aí isso pode ser desastroso. Então, uma das coisas, né, que a gente precisa ter bastante com os pacientes é a empatia. Tentar se colocar no lugar dele, olhar como ele, tentar entender a situação pelo olhar dele. Outra coisa é a comunicação, né? A comunicação tem que ser muito limpa, muito clara, né? Porque o paciente já está confuso, a família já está confusa, já está nervosa, ter o respeito, o apoio emocional e tentar, dentro do possível, fortalecer o vínculo, os cuidados, né? Para que tudo aconteça da melhor forma possível. A gente entende, né, que muitas vezes nos cuidados, né, nas instituições que prestam cuidados, há pouco tempo, né, poucos profissionais para atender toda a demanda que existe, e às vezes isso pode fazer com que o tratamento que se dê ao paciente seja inadequado. Tem algumas pessoas que podem ter medo de se envolver, medo de acabar sofrendo com o que possa acontecer com o paciente. E às vezes também a linguagem, o profissional pode usar um tipo de linguagem no qual o paciente não vai entender, né, o que está sendo dito. Então a gente precisa estar atento para isso e buscar o atendimento o mais humanizado possível. Então a gente tem que levar em consideração, né, que a empatia, a sensibilidade tem que existir em relação com o paciente. Tentar se colocar no lugar dele, compreender, tentar compreender o que ele está sentindo. Né? Se a gente for pegar aí pelas as aulas anteriores, né, a gente vai conseguir ter um viés. Né? Então, quando é uma criança, quando é um adulto, um idoso, um adolescente, o que é que pode estar passando pela cabeça dessa pessoa? Né? Então, buscar entender o paciente e estabelecer uma relação de confiança e segurança com ele para que ele possa aceitar o tratamento. Sobre a comunicação, né, ela ser uma forma mais eficaz, a gente precisa pensar se a gente está conseguindo ouvir o nosso paciente, ouvir os familiares, porque na verdade às vezes nem eles estão conseguindo se ouvir, né? Eles estão falando demais, falando sem pensar. Então, às vezes a gente precisa olhar para esse olhar para essa fala deles e tentar entender o que é que eles estão querendo mostrar para a gente, né? Porque às vezes eles não estão conseguindo entender algo porque eles estão muito nervosos, porque eles estão angustiados com a situação, né? Então, a comunicação, né, vai depender bastante dessa escuta. E diante de tudo isso, né, pensar um pouco em como a gente pode ofertar esse apoio emocional, né? Como que a equipe pode ser um suporte, né, para essa família e para esse doente. Eu acredito assim que só o fato de você conseguir escutar o que eles, a angústia deles, o momento que eles estão passando já é de grande valia, né? Porque muitas vezes ninguém para escutar, às vezes está todo mundo cansado ou assim
já reclamou tanto, já fala tanto, né? E aí as pessoas acabam dando muita bola, né? Para o que a família está falando, para o sofrimento. Então, às vezes, só o fato de você conseguir escutar o que eles estão trazendo já vai ser um conforto. Os familiares e o doente em si, eles devem ser tratados com, né, todos tratados com respeito, né, e considerar, né, que as opiniões deles devem ser ouvidas, escutadas, acatadas dentro do possível, né? Muitas vezes é complicada essa relação, né? Porque muitas vezes eles não têm o conhecimento para poder discernir o que é melhor para o paciente, mas se a gente não, né, a gente tem que tentar explicar e trazer isso para o paciente, né, trazer de uma forma que ele consiga compreender, ele e a família, né. Então, o trabalho tem que ser feito na base da parceria, né, no cuidado com o paciente, mantendo as autonomias que esse paciente tem, né. O cuidado mais humanizado, totalmente humanizado, na verdade, né? Levando em consideração todos os aspectos da vida dessa pessoa, né? Às vezes a gente esquece de verificar, né? Como que era a vida dessa pessoa antes de ela estar doente, né? E muitas vezes está ali escrito, né, na história dela por que que ela está assim hoje, né? Então, quando a gente tenta buscar, né, a fundo o que está acontecendo com esse paciente, o que já aconteceu, a gente vai conseguir ter um tratamento mais humanizado e mais eficaz para esse paciente. Mas a gente sabe, né, todos os desafios, né, porque não é só estar ali, né, a equipe de enfermagem, a equipe médica, né, equipe multi, ela vai ter vários desafios, né? Então, tem uma sobrecarga de trabalho, que vai fazer com que o tempo seja escasso, às vezes o medo de se envolver emocionalmente, né? Por quê? Porque é dolorido, né? A gente está em contato com o paciente acamado, com o paciente que não tem um prognóstico muito positivo, né? É difícil. Às vezes a gente usar também uma linguagem inadequada, colocar muito termo técnico, falar de um jeito que o paciente não vai entender. Isso só vai trazer mais insegurança para esse paciente, para a família. E às vezes, né, trabalhar um pouquinho a questão da expectativa, né, porque a expectativa da família às vezes é algo que, né, até do paciente que não vai condizer com a realidade. Então, no relacionamento com a família e com a pessoa doente, a gente tem que buscar uma relação mais positiva possível, né? Para quê? Para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e da família, né? Porque eles vão conseguir escutar melhor o que você está levando, né? Ter a maior adesão no tratamento, nas orientações. Por quê? Porque confia, porque deve compreender o que você vai estar falando e a família vai participar melhor, né, nos cuidados, aumentar o apoio emocional dessa família, né, que pode aí assim estar reduzindo o sofrimento deles e o fortalecimento de vínculo, né? Porque sem um vínculo positivo fica muito difícil, né? A gente colocar, trazer para o ambiente algo mais acolhedor, algo eficaz. E a gente tem que pensar também, né, que o profissional também tem que estar bem, né? Então, a saúde mental e o bem-estar dos profissionais que estão lidando com essa família, com esse doente, ele vai afetar diretamente no cuidado, né, e no desempenho do trabalho. Então, quando a gente fala de estresse, de tensão, de sofrimento,
de longas jornadas de trabalho, a gente já está indo para outro caminho, que não é o mais adequado, mas que a gente entende que muitas vezes não depende só do profissional. Então, aqui estão alguns itens que vão atrapalhar, né, a saúde mental do trabalhador, né, do trabalhador da saúde. Então, carga de horário, né, de trabalho é elevada, né, muitas pessoas às vezes trabalham em 2 lugares, às vezes até em mais lugares para poder dar conta, né? As ocorrências que acontecem no próprio trabalho, né? Por quê? Porque já é um trabalho que é estressante, né? É, lidando com pacientes com risco iminente de morte, com sofrimento, né? Com as famílias, né? O ambiente, né, em si também pode ser um ambiente insalubre, com falta de recursos, né? E aí isso fica muito tenso, porque daí você sabe o que você tem que fazer, mas não tem o material apropriado, por exemplo. Né? Conflitos na equipe, falta de suporte, né? Então tudo isso vai fazer com que o ambiente fique pior e a saúde do trabalhador fique pior também. E com relação aos aspectos psicoemocionais, a gente vai observar o quê? O estresse, a ansiedade, né, que vão contribuir, né, às vezes aí, né, a gente fala às vezes tanto de erro médico, né, mas a gente não pode esquecer que se a gente não tem um ambiente adequado, como que vão evitar os erros, né? Se você está em estresse, está ansioso, fica muito complicado, né? O esgotamento emocional, que é, né, a exposição por muito tempo nas situações de sofrimento, né, falta de apoio, os dilemas éticos, né, muitas vezes a saúde tem que enfrentar, né, para poder, né, que enfrentar e chegar numa conclusão do que fazer com aquela situação. E o impacto, né, que esse trabalho já atinge na saúde mental do trabalhador. Né? A enfermagem, trabalhar na saúde, é uma das profissões que mais causam estresse, né? Que as pessoas sofrem por causa do estresse. E aí agora eu vou trazer um pouquinho para vocês da importância do autocuidado, né? É, sendo profissional da saúde ou não, a gente precisa ter um olhar cuidadoso, né, e carinhoso com a questão do autocuidado, né? Então, nós temos que estar sempre olhando para nós primeiro, né, cuidando da gente para depois poder cuidar dos outros, né? Então, o autocuidado, ele pode estar assim, em fazer atividade física, em você se alimentar bem, em você cuidar dos seus relacionamentos, em você colocar limites, né, nos outros para que você consiga viver de uma forma mais saudável. Né? Então, o autocuidado ele vai prevenir doenças, tanto físicas como mentais, reduzir o estresse, vai melhorar o bem-estar, vai fortalecer a sua saúde mental e também